Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre a função exponencial. Habilidades: expressar e modelar diversos fenômenos naturais envolvendo potências, compreendendo-os nos diversos contextos em que eles surgem. Enfrentar e resolver situações problemas envolvendo expoentes e função exponenciais. Ler e compreender a classe de fenômenos associados ao crescimento ou decrescimento exponencial. Enfrentar e resolver situações problemas contextualizadas envolvendo logaritmos. Curte nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e vamos estudar. Função exponencial. A função exponencial é utilizada para descrever e modelar o comportamento de várias situações do nosso dia a dia. Podemos observá-la, por exemplo, na matemática financeira, em situações que envolvem juros compostos, em reprodução de cultura e bactéria. E até mesmo o comportamento de novos casos da Covid-19 durante a pandemia em 2020 aproxima-se muito de um comportamento exponencial. Lei de formação. Então, a função exponencial ela tem uma lei de formação. O termo geral é y igual a elevado a x. Então, a função é igual a uma base, dada uma base, que sempre vai vir elevado ao x. Ou f de x igual a elevado a x. Então, eu tenho uma base qualquer elevado a x. Podendo gerar um gráfico crescente ou decrescente, dependendo do valor de A. Então, de acordo com o valor do A, eu tenho uma função crescente e uma função decrescente. E a função inversa da função exponencial é uma função logarítmica. Definimos como função exponencial uma função de reais para reais sem o zero, números positivos, ou seja, seu domínio é o conjunto dos números reais e o seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivos diferentes de zero. Então, eu posso ter como domínio todos os números reais e contradomínio, que é o resultado, é números positivos diferentes de zero. E a lei da formação é f de x igual a elevado a x. E a base, cujo valor sempre será um número real positivo. Então, eu vou ter sempre a minha base um número positivo. Então, eu não tenho como base número negativo. f de x igual a 2 elevado a x é uma função exponencial, porque o 2 é número positivo. E f de x igual a 0,3 elevado a x também é uma função exponencial, porque 0,3 é um número positivo. Função exponencial crescente. O gráfico da função f de x igual a elevado a x é crescente quando a base é um número maior que 1, ou seja, quando o a for maior que 1. Nesse caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Então, essa daqui é um exemplo de função exponencial crescente. O avião está decolando. Então, sempre o valor do A tem que ser maior que 1.
Então, não é f de x igual a elevado a x? Então, o a tem que ser maior que 1 para ser uma função crescente. E agora eu tenho a função decrescente. A função exponencial é decrescente quando a base é um número maior que 0 e menor que 1. Ou seja, o a está entre o 0 e o 1. Caso ela seja decrescente, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Então, é o avião pousando. É uma função decrescente. Então, o valor do a é número positivo, só que está entre o 0 e o 1, para ser uma função decrescente. Gráfico de uma função exponencial. Quando o gráfico é crescente, a função exponencial é caracterizada por possuir um crescimento muito rápido em comparação, por exemplo, com a função afim. Então, o gráfico da função exponencial, ele sobe muito rápido e decresce muito rápido também. Podemos observar que o gráfico não passa pelo terceiro e nem quarto quadrante do plano cartesiano, pois o contradomínio será, como vimos na definição, os reais positivos e maiores que zero. Por mais próximos que o gráfico chega no eixo x, ele não tocará. Não há valor algum do domínio que faz com que a de x seja igual a zero. Lembrando que, por definição, a base é sempre maior que zero. Então, podemos observar o gráfico. O que eu acabei de falar para vocês? O gráfico da função exponencial não passa nem no terceiro, nem no quarto quadrante. Então, ele é uma função que ele não encosta no eixo x e também não ultrapassa. Ele chega perto, mas não ultrapassa. Construindo o gráfico. Vamos construir o gráfico f de x igual a 3 elevado a x. Como aqui o valor ele é um número positivo maior que 1, então podemos falar que é uma função crescente, porque 3 é maior que 1, é uma função crescente. Então, ele vai ter esse jeito aqui, ó, vai subir com o tempo. Para eu fazer a construção do gráfico, eu preciso de uma tabela. Essa tabela a gente vai usar como x, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E agora, eu vou colocar a função aqui do lado e eu vou substituir os valores de x por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 e calcular os valores do y. Então, a primeira linha fica assim, 3 elevado a menos 2. Não é 3 elevado a x? Então, vai ficar 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, o expoente é o quê? Negativo. Então, eu vou ter que inverter. Colocar o 3 para baixo e 1 para cima. Então, 3 elevado a menos 2 é 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. Agora, a segunda linha, 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, expoente negativo, o 3 vai para baixo e 1 vai para cima. Então, 3 elevado a menos 1 é 1/3. E a terceira linha fica 3 elevado a 0. 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Quarta linha, 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é ele mesmo, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. E a última linha, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3 é 9. Observem que 3 elevado a 1 é o inverso de 3 elevado a menos 1. Então, eu inverto numerador com denominador. 3 elevado a 2 é o inverso de 3 elevado a menos 2. Eu inverto numerador com denominador. Então, a primeira linha ficou
y 1/9. Segunda linha, 1/3, depois 1, depois 3 e depois 9. Agora a gente vai fazer a construção do grafo. Vou colocar a tabelinha aqui do lado e vou montar um gráfico com o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Então, agora eu vou unir o ponto -2 de X e 1/9 de Y. 1/9 de Y é 0,111. Então, é -2 de X e 1/9 de Y, que é 0,111, que é perto do zero. Então, -2 está aqui, de X, e o Y vai ficar bem aqui pertinho. Então, vamos colocar o ponto aqui, a ligação do -2 com 1/9. Depois, agora, eu vou fazer -1 de X e 1/3 de Y. 1/3 equivale a 0,333. Então, o -1 de X está aqui. Se aqui é 0,5 de Y, então vai ter que ser um pouquinho mais para baixo. Então, a união do -1 com 0,3, é mais ou menos aqui. O outro é 0 de X e 1 de Y. 0 de X está aqui e 1 de Y está aqui. Então, o ponto vai ser esse. O outro, 1 de X e 3 de Y. 1 de X e 3 de Y. Então, o ponto é aqui. O último ponto, 2 de X e 9 de Y. 2 de X e 9 de Y. Agora, a gente tem que fazer a união de todos os pontos da minha função. Unindo todos os pontos, então, essa daqui é a função exponencial crescente, que é f de x igual a 3 elevado a x. Observe que não passa nem no quarto, nem no terceiro, nem no quarto quadrante. Aplicações da função exponencial. Onde eu posso aplicar a função exponencial? Em decaimento radioativo. O carbono 14 tem meia-vida igual a 5.730 anos, e esse termo é chamado de meia-vida. Devido ao fato de que a cada 5.730 anos, a massa de sua amostra deste material radioativo sempre se reduzirá pela metade. Então, meia-vida é quando cai a metade da massa do carbono 14. No gráfico abaixo, temos decaimento do carbono 14. Então, quanto vai passando 5.730 anos, ele vai caindo a metade da sua massa. Então, vemos então uma função exponencial decrescente. Outra aplicação, podemos fazer o crescimento de bactéria de uma colônia. No caso, aqui começa com 0 e vai aumentando com o tempo, crescimento de bactérias. Então, é uma função crescente. Outro, teoria de Malthus, que pode ser usada em geografia. Malthus percebera que o crescimento populacional entre os anos 1785 e 1790 havia dobrado, em razão do aumento da produção de alimentos, das melhores condições sanitárias e do aperfeiçoamento do combate às doenças, benefícios decorrentes da Revolução Industrial. Essas melhorias fizeram com que a taxa de mortalidade diminuísse e a taxa de natalidade aumentasse. Então, vemos também a teoria de Malthus, que é uma função exponencial crescente, onde aqui vai estar na legenda o que é o crescimento populacional, produção de alimentos, fome, doença e capacidade de produção de alimentos. Podemos também falar sobre o Covid-19, nossa pandemia de 2020. É o crescimento exponencial e curva epidêmica,
Entenda os principais conceitos matemáticos que explicam a pandemia do coronavírus. É uma matéria que fala que o crescimento exponencial tem a ver com matemática. Número de casos, 14 de agosto de 2020, no mundo, 20.730.456 confirmados e 751.154 mortes. Vemos também o gráfico do caso do Covid-19 no mundo. É uma função exponencial, ela cresce com o tempo. Então, precisa sair de casa, então use a sua máscara. Espero que tenham gostado dos vídeos, comentem, bons estudos e fiquem com Deus.